census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. I am your father. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. Você está escutando Bate-Papo na Masmorra. This is a tasty burger. We are locked in here with you. You're locked in here with me. Say hello to my little friend. Muito bom, estamos ao vivo. Conseguimos entrar, entramos atrasados devido à maldição do PC, cara, da Angélica, sempre podre. Boa noite para quem está aí no chat, já começando boa noite ao José Marcelo, que já deixou uma mensagem maravilhosa pra gente aqui no chat. Abel, boa noite. Minha primeira live aqui, sou fã de vocês há séculos. Muito obrigada, Abel. Abel Overdrive. Nós, né, Marcos, ficamos até constrangidos, mas muito agradecidos, né? Com toda certeza, né? Sim, é um prazer ter o José e o Abel hoje aqui com a gente. Beleza, e o José também, nosso querido José Marcelo, que a gente já está há um tempão já em contato, né? Ouvinte antigo, né? Ele escreveu uma coisa muito bonita aqui, ele escreveu: viva os povos originários, viva a garota que enfrentou o alienígena da caça ilegal e viva o vira-lata caramelo, sempre, sempre. Uhum. É isso, né? O Marcos com algum delay, como sempre. Sim, o vira-lata caramelo... Pode falar. Ah, sim. Não, o vira-lata caramelo é a mais poderosa arma já criada pela natureza. Ante um vira-lata caramelo, qualquer ser alienígena treme. Pode ter certeza. Sim. É isso, né? Como vocês estão percebendo, eu nem dei o start, né, no programa, mas hoje vamos falar sobre Prey. E esse aqui é o Batendo Papo na Masmorra, né? O nosso podcast semanal, nossa live semanal, que vai mudar de dia, hein, gente? Depois a gente explica direitinho, aí haverão mudanças devido aí ao lançamento da série aí da HBO, The House of the Dragon, né, e tal, da Casa dos Dragões. Faremos lives comentando cada episódio da série com o amigo Samir. Então, gente finíssima, boa noite a quem tá no chat. Quem aparecer, Isso. Pode dar oi pra gente aqui, que a gente também dá boa noite pra vocês. Comenta também, né, Marco? Exatamente. E é isso, né? O BPM, pra quem nunca acessou aqui, é o nosso formato que começou como um tapa-buraco, descaradamente. Escutem lá o primeiro BPM, isso é engraçadíssimo, né? Porque a gente não conseguia gravar podcast temático e falamos, pô, e se a gente fizer um tapa-buraco, vocês topam, né? E tal, e as pessoas gostaram e existe até hoje, já há um tempão mesmo. E é onde nós recomendamos filmes, né? Falamos o que andamos assistindo, coisa nova, coisa antiga. E a gente vai falar de Prey, sim. Só que eu combinei com o Marcos que ele vai fazer uma recomendação, eu vou fazer uma recomendação e depois a gente fala de Prey, né? Então, Marcos, o que você andou assistindo aí? Olha, eu resolvi recomendar um filme. Esse filme está na Netflix, para quem quiser, quem tiver o serviço, né, de streaming e quiser dar uma conferida. É o filme RRR, Revolta, Rebelião, Revolução, que é um filme indiano, é um épico indiano que estreou na Netflix pouco tempo atrás. E eu resolvi assistir porque eu escutei falar muito bem, né? E realmente vale muito a pena. Já avisando algumas coisas em relação ao filme. É um filme de mais de 3 horas de duração, né? Mas que, pra mim, foi muito gostoso. Eu não senti as 3 horas passando, até porque nessas grandes produções de Bollywood, né, esses grandes épicos, tédio é o que não acontece de forma alguma, pode ter certeza. Você pode sair de um filme desse com qualquer sentimento, menos de tédio, né? E... enfim, e esse filme gira em torno do seguinte: você tem aí... na década de 20, você tem 2 personagens, um deles é o Ben. Esse cara, ele é o seguinte, ele tem uma determinada casta que eles têm uma vida meio que tribal, assim, vivem ali de uma forma um pouco mais primitiva e tribal mesmo, e
eles trabalham, muitos deles assim como serviçais para pessoas do governo inglês ali, né, da administração inglesa e tudo mais. Ocorre que o chefão ali da administração inglesa da região resolve sequestrar uma menina, que é filha de um casal ali que faz parte desse grupo, né, dessa casta. E eles gostam da menina, a menina que tem uma voz bonita, e resolvem simplesmente sequestrar a menina pra ter ela na casa deles. E a revelia da vontade dos pais. O que eles não sabem é que esse pessoal, tradicionalmente, eles têm uma espécie de protetor, que é um sujeito que basicamente é um cara que ele luta com tigre, né? Pra você ter uma ideia, a rotina do cara é caçar chacais, animais selvagens, e às vezes ele tem confrontos no mano a mano com tigre. E esse cara, ele tem a missão de proteger essas pessoas. Então, quando alguma pessoa dessa região ali, daquelas aldeias ali, tá em perigo por algum motivo, esse cara tem a missão de proteger. E ele tem a missão de trazer a menina de volta. Ocorre que tem um outro personagem, que é o Raju. Esse cara é um cara que é um indiano, mas ele trabalha ele é um militar ali do exército inglês, do exército de ocupação. E ele é um cara que ele é um soldado absurdo, incrivelmente bem dotado fisicamente, forte, corajoso, implacável, e ele luta muito para obter o reconhecimento. Apesar dele fazer feitos assim inacreditáveis, ele é sempre recusado para subir de patente, porque eles dão todas as patentes para os ingleses. E esse cara procura muito ele ter um reconhecimento. E ele é designado para tentar encontrar esse sujeito, que é o tal do protetor, que vai tentar resgatar a menina e impedir esse cara de qualquer maneira de fazer isso. Ocorre que eles vão se encontrar e vão desenvolver uma muito improvável amizade. É quase que um bromance, inclusive. Só que essa amizade que se torna uma amizade muito... Porque eles se veem como iguais, né? Eles são os dois tipo caras alfa ali, como guerreiros, dançarinos e etc. E só que essa amizade, obviamente, vai ser colocada à prova quando cada um tiver que cumprir sua obrigação, né? E aí, basicamente, essa é a história do filme, embora essa história tenha uma série de reviravoltas e revelações também no meio do caminho, que eu obviamente não vou falar aqui para não estragar nada, né? E isso é a história, né? Em si, o básico da história. Outra coisa que eu não falei, que no elenco também você tem como o vilão principal do filme, um dos vilões principais, o Ray Stevenson, que é o Tito Pulo, né? De Roma, sim. Da série Roma. 13ª! Isso, ele faz aqui o Scott Buxton, que é um cara lá, um mandatário ali do governo inglês, né? E tudo mais. E ele faz um vilão extremamente... que poderia ser extremamente caricato e exagerado em outra produção, mas nessa ele se encaixa perfeitamente. Pra não me estender demais, que tem bastante... Porque acontece muita coisa nesse filme. Esse filme... Ele tem características aí que as pessoas talvez conheçam já de Bollywood. Ele tem cenas de ação absolutamente absurdas, frenéticas e inacreditáveis numa escala que é assim difícil de descrever o tamanho da escala da ação, do absurdo, da cara de pau inacreditável. Que é também muito característico dos épicos de ação de Bollywood, né? A imaginação muito grande, né? A grande criatividade e a grande cara de pau também com que essas cenas de ação são feitas. Você tem assim... Algumas cenas, elas têm, tecnicamente falando, elas estão num nível altíssimo de coreografia de cena de ação, de uso de todo tipo de elemento que você possa imaginar numa cena de ação, tecnicamente falando.
Ao mesmo tempo em que você tem aqueles famosos efeitos especiais, efeitos digitais de gosto, né, e de qualidade muito duvidosa, que também tem nos filmes de Bollywood. Mas eu acho que tudo isso é uma coisa interessante porque que é onde eu queria chegar também, falando de por que esse filme é tão divertido e tão bacana. Esses épicos de ação de Bollywood, eles são bregas, exagerados, absurdos, incrivelmente sentimentaloides, manipulativos e ridículos por um lado. Por outro, eles assumem tudo isso com uma leveza, com uma graça, e eles não tentam em momento nenhum enganar você que você está vendo algo real. Esses filmes, eles se assumem como grandes ficções e grandes escapismos o tempo todo. E isso é muito gostoso e muito bacana, e é o que torna esses filmes tão divertidos também. Você não sente que está sendo enganado ou que tentam te manipular para você achar que o filme é mais profundo ou mais sério do que ele na verdade é. E isso faz com que você se divirta muito, e ao mesmo tempo esse filme também, os números musicais aparecem nos momentos em que você está tendo desenvolvimento de personagem e que você está estabelecendo a relação entre os personagens. Então, na verdade, os números musicais ali estão muito bem encaixados, como seriam encaixados no filme da Disney, por exemplo. E ele tem também no final dele um grande número musical em que faz uma gigantesca homenagem a todos aos heróis de várias castas que se envolveram nas lutas pela libertação da Índia, do domínio inglês. Então ele tem essa coisa também de ter um certo ufanismo nacionalista, mas que ao mesmo tempo mostra pra gente quem foram as figuras das várias castas que se envolveram nas lutas, então faz um grande apanhado disso no final. Ao mesmo tempo ele é todo permeado, e uma coisa engraçada da gente pensar que quando você vê um blockbuster americano que tem muito, uma produção gigante com muita grana, ele tenta ser o mais genérico possível para tentar agradar todo mundo e ser assistido pelo mundo inteiro. É engraçado você ver um filme tão gigantesco quanto esse em termos de produção, de investimento, e que ele é todo 100% permeado por traços culturais da Índia. É engraçado eles fazerem um produto que eles pensam nesse produto ser consumido internamente. Então, todos os elementos políticos, históricos, mitológicos, tem uma cena muito interessante envolvendo uma representação metafórica do deus Rama, por exemplo, e então todo ele é permeado pela cultura, pela língua, pela política e pela religião e pela mitologia específica da Índia e das relações dos indianos obviamente com o invasor inglês e tal. Então é muito interessante, muito bacana e muito divertido, e ao mesmo tempo dá para aprender também algumas coisas assim sobre esse período e sobre como foi, de certa maneira, a organização da resistência, né? A gente tem uma ideia de uma resistência pacífica, né, que foi levada a cabo pelo Mahatma Gandhi, mas houve também muitos e muitos elementos de resistência armada, e aí esse filme trata um pouco disso também, né? Olha, muito interessante, eu não conheço, não assisti, né? Eu já vi um pouco, né, do que eles são capazes, né? Porque claro que na internet vários exemplos de cenas de filmes já foram muito compartilhados, né? Tem uma de uns robôs, né? Não sei se tu chegou a ver, né? Que faz um robô Megazord gigantesco, né? Então ele é muito interessante. Tem esse negócio cultural da dança também, dentro do filme de ação, do significado do tigre, né? Nas histórias, demonstrando força e poder, né? Não à toa tem o Singhan, né? E vários filmes que a gente já acessou, né? Tem uns signos, né? Uns símbolos, né? Que são repetidos, né? Na obra do audiovisual. Tem uma coisa que esse roteiro repete várias vezes, essa questão do chacal e do tigre, quem é que vai caçar quem, na verdade, né? É interessante, tem uma coisa muito, muito curiosa também nesse filme, e que eu achei bem interessante, que é a questão que em um determinado momento, o soldado inglês fala que é muito caro gastar uma bala para tirar a vida do indiano, porque uma bala tá muito cara e dá a entender que a vida deles vale muito menos do que uma bala, né? E depois isso é tratado ao longo do filme, e esse tema aí
de uma bala valer mais do que a vida de um indiano, tem uma cena absolutamente épica nesse filme onde eles invertem isso de uma maneira muito bacana e muito interessante também, viu? Que eu, claro, não posso falar porque tem a ver com o clímax da história, né? E não quero entregar nada assim, né? Ah, interessante, muito bom. Não vi, vai ficar com certeza na lista de filmes a assistir, né? Uhum. E você, o que você tem para recomendar pra gente? Bom, antes da gente falar de Prey, eu queria só comentar uma série, na verdade uma minissérie que eu tô assistindo, e cara, parece até que é um remake de uma minissérie antiga, porque eu tenho aqui em casa aquele Kodi, né, instalado, né? Aí, quem usa sabe como é que é, né? Você acessa um monte de canais, tem um monte de séries e tal. E volta e meia eu tô aqui de bobeiras, estou com preguiça de baixar alguma coisa e vou dar uma fuçada no Kodi. Aí eu encontrei essa série que é de 2016, chamada American Gothic. Ela é criada pela Corinne Brinkerhoff, né? E me deparo assim com um elenco sensacional, sabe, da série. Né? Uma série de suspense, de investigação. É sobre uma família riquíssima de Boston, né? Que acabam descobrindo que o patriarca, né, o pai da família, a família grande, ele pode ter sido um serial killer, né? E um serial killer porque eles encontram, inclusive, uma coisa que o serial killer deixava nas cenas de crime, né? Dos assassinatos, bem na época que o pai ainda estava prestes a falecer, né? Aí os filhos vão começar a investigar. E a série, cara, é muito boa. Quem conhece aquela atriz maravilhosa, a Virginia Madsen, né? Que ela faz aquele filme Candyman, né? Adoro essa atriz, e aqui ela faz a matriarca, né? A Madeleine Hawthorne, né? E, cara, tem o Anthony Starr, pra quem não associar o nome à pessoa, ele faz o Homelander, né? Na série The Boys, né? Eu lembro, e pra mim, até hoje, eu sinto muito medo do personagem dele. É um personagem que dá um medo real, porque diferente dos filmes de terror, é aquela espécie de comportamento fascista que você consegue reconhecer na rua, né? Facilmente, né? Pra quem viu o último episódio da última temporada que tava no ar, o jeito como termina, aquele sorriso que ele dá, sabe do que eu tô falando, né? Que é um personagem muito cruel dessa série The Boys. E aqui ele faz um personagem também, que é uma espécie de filho pródigo, né? Que ele volta quando sabe que o pai está prestes a morrer e acaba, claro, levantando várias suspeitas, porque esse serial killer aí, que os jornais comentam, ele estava sumido há 14 anos, que é justamente a ausência dele, né? Ele volta 14 anos depois. Então é uma série que eu não terminei de assistir ainda, aliás, uma minissérie, mas estou gostando muito, né? Muito assim. Eu gosto dessas séries de suspense, né? Essa série passou total pelo meu filtro aí, eu não conhecia nada, não tinha lido nada sobre ela, e eu me amarrei. Que ano ela é? 2016. Uhum. 2016. E, cara, tem um maior elenco legal mesmo, né? Eu falei do Anthony Starr, tem a Juliette Rylance, que ela faz a irmã mais velha. Tem, deixa eu ver aqui, tem um outro cara famoso, esse Justin Chatwin. Ele é famoso também, que ele faz um dos filhos lá, o cara que é viciado em drogas, né? E deixa eu ver. Tem um elenco sensacional mesmo. A Catalina Sandino Moreno, que é uma atriz maravilhosa, né? Ela faz uma vítima, né? Na verdade, a filha de uma das vítimas desse serial killer. E eu não sei ainda, porque eu não terminei, mas a série ela te pega, sabe? Mesmo assim, porque tem uma trama política, também tem uma das filhas que ela quer ser prefeita, ela é vereadora e ela meio gosta de pisar na cabeça dos outros, né? Eles já são de uma família abastada. E ela quer, claro, encobrir loucamente a possibilidade da jornalistas saberem, né, que o pai dela pode ter sido um serial killer, né? E tal, que na verdade essa trama ainda não foi totalmente finalizada, então pode ter sido até o pai ter sido um serial killer, algum outro filho ter sido um serial killer. Então eu ainda tô assistindo e curtindo, eu ainda tô o quê? No 7º episódio, né? E tô me amarrando. É mais uma recomendação assim para quem talvez não conheça, né, essa série aí, American Gothic. Parece muito interessante, viu? Muito interessante mesmo. Esse nome é inspirado naquele quadro, né? Tu sabe, né?
que é um quadro assim, que é um velho e uma véia, né? Que ele tá segurando assim um ancinho e tal, e porra, eu não pesquisei muito assim não, mas tem várias questões aí que o pessoal fala relacionadas até a essa expressão, né? Particularmente esse gótico americano, né? Que é o que o pessoal chama, talvez, já escutei outras expressões, tipo América Profunda, Brasil Profundo, do circuito da ferrugem americano, onde Trump, ele fazia muito sucesso, né? Faz sucesso até hoje, né? E tal, é uma espécie de... O pessoal usa essa expressão também para criticar, né? Essas famílias meio comercial de margarina também, né? Para mostrar que não é bem por aí, né, o negócio, né? Que todo mundo tem esqueleto no armário. Uhum. Mas eu gostei, tô gostando bastante. Não terminei de assistir não, mas fica a recomendação aqui. Opa, eu também vou anotar aqui que eu quero dar uma olhada. Pois é, gente, vale a pena. Eu sei que algumas séries assim, meio antigas, o pessoal não acha facilmente, mas depois que eu instalei o Code, eu vou falar porque, cara, vale a pena. Você instala esse programa, ainda mais que agora vai começar um monte de séries e tal interessantes. Você instala esse programa e tem um jeito certinho de configurar, e você consegue acessar um monte de séries legais, até alguns canais, né? Então, para quem tá duro aí, a vida tá muito difícil, né? Acessem aí, baixem o Code, instalem direitinho aí que quebra muitos galhos. Mas, e aí, Marcos, vamos comentar aí sobre Prey? Vamos? Filme que fez a nerdolaiada toda gritar de revolta, brincadeira, nem todo mundo, né? Tem muita gente boa nesse mundo. Uhum. Pois é, vamos lá então, vamos lá. Eu vou comentar, vou puxar aqui, depois você me dá as suas impressões, me diz as cenas que você acha interessantes, tá? O filme Prey é um filme de ação-ficção científica desse ano, 2022, baseado na franquia Predador. Aqui dizem que é a 5ª parte da franquia e é um prequel dos 4 primeiros filmes, sendo ambientado nas grandes planícies da América do Norte, de 1719. O filme é dirigido pelo Dan Trachtenberg, não sei se é assim que se fala o nome dele, e escrito pelo Patrick Eason. Ele é estrelado pela Amber Midthunder, Dakota Beavers, Michelle Trush, adoro os nomes, Stormy Keep, Julian Beck Antelope, Bennett Taylor, é só nome, é muito legal. O filme tem muitos descendentes de indígenas ou indígenas em si, né? Atores, uhum, né? Indígenas. E a história vai contar, o filme vai seguir ali em torno da Naru, né? Que é uma jovem que quer ser uma guerreira, uma jovem comanche, que começa a perceber, né? A presença de uma figura estranha, né? Que ela não sabe, né? Mas é um alienígena, que é o predador, que para quem assiste os filmes, né? Que ele adora caçar humanos por esporte, né? Aqui, por sinal, ele não apenas quer caçar humanos, como ele parece estar coletando animais, né? E tal. E eu não vou falar muito, porque eu não sei quem assistiu, quem não assistiu, né? A gente pode até comentar uma ou outra coisa, né? Mas tem esse negócio todo da mulher indígena e jovem que ela quer ser uma caçadora, uma guerreira, uhum, né? E querem, a mãe até conversa com ela um pouco sobre isso, né? E querem que ela seja uma curandeira, né? As mulheres têm um outro perfil ali e já com ela tem cenas maravilhosas dela treinando, né? Com aquela machadinha e tal. E cara, é um filme maravilhoso. Muito bom. Muito bom. O filme estreou na San Diego Comic Con, 21 de julho de 2022. Foi lançado pelo streaming da Hulu, né? E é uma pena, né? Todo mundo fala, eu acho que tu também vai concordar, que é uma pena ter saído direto no streaming, que é o tipo de filme que a gente assistiria muito no cinema, né, Mar? Uhum. Pois é, mas eu acho que o que acabou acontecendo é que o pessoal tava um pouco com o pé atrás da franquia Predador. O último filme anterior a esse, que foi dirigido pelo Shane Black, ele acabou não fazendo sucesso de público nem de crítica, e é um filme que eu até vou comentar sobre ele um pouquinho mais pra frente, mas só você falou do The Boys, o Dan Trachtenberg, ele além do Rua Cloverfield 10, né, que o pessoal deve ter assistido, né?
que é um filme muito bacana, mistura suspense com um certo elemento de ficção científica no final, né? Ele dirigiu o primeiro episódio da primeira temporada da série The Boys, o episódio de estreia. E ele também dirigiu aquele famoso episódio de Black Mirror, aquele episódio da terceira temporada, em que a pessoa vai fazer um certo teste de videogame em que põe um chip dentro de você para que você imagine que a simulação do videogame é real, né? Os seus medos mais... né? E, então, por exemplo, duas coisas que ele dirigiu que são bem bacanas, diga-se de passagem. Então ele é um cara que ele tem uma mão firme aí, né? E assim, para mim o problema da série Predador que aconteceu foi o seguinte: você iniciou a série com aquele filme dos anos 80 com o Schwarzenegger, e ele era um filme que ele tinha uma premissa muito interessante, que era ser um filme de sobrevivência e de confronto, né? Você tinha essa ameaça alienígena que ia matando aquele grupo de mercenários aos poucos, né? O cara que era o Schwarzenegger, esqueci o nome dele agora, o nome dele no filme, mas ele ficava depois sozinho, tendo que sobreviver a essa ameaça na selva em condições absolutamente desfavoráveis. Ele era obrigado a apelar para estratégia e para esperteza e usar o terreno, porque no mano a mano ele nunca conseguiria enfrentar aquele bicho, nem usando armas convencionais que ele tinha. E essa coisa de poucos elementos para criar um máximo de suspense e cenas de ação, né, de violência, e além dessa coisa da novidade. Quando é revelado o Predador, aquele design de produção do Stan Winston absolutamente fantástico que a gente tem também, e então era um filme que ele funcionava até porque ele usava essa pouca quantidade de elementos muito bem. Aí ao longo da série o pessoal foi enfiando elemento, foi tentando colocar mais predadores, mais naves, mais cenas explosivas de ação, mais cenários, mais e tudo, e no fim aquela ideia inicial tão boa e tão funcional foi se perdendo no meio de tantas coisas que eles foram colocando, que deixou inchadas as histórias. E aí, quando você tem um filme que aparece 200 predadores o tempo todo, aquilo perde completamente a força. Nesse filme, primeira grande sacada é essa coisa de você voltar para esse básico. É um grupo de nativos americanos, né? Você vai para os anos aí de 1700, né? Você tem toda essa coisa do elemento da floresta ali, que é importante, foi importante no primeiro filme, volta a ser importante agora. O filme acerta muito em ter essa protagonista que é a Naru, vivida pela Amber Midhunter. O filme tem essa coisa dessa jornada dessa heroína que quer se provar capaz de ser uma rastreadora e caçadora. O filme gasta esse tempo com a gente acompanhando a caçada desses jovens, né, comanches. A gente consegue estabelecer uma ligação com a Naru e com o irmão dela. Esse tempo todo que o filme, em vez de colocar um monte de cenas de ação, de cenas de cenários de efeitos especiais de outros planetas enfim, um monte de elementos genéricos de ação e ficção que os outros filmes tentam colocar, ele vai pro básico, faz direito, a gente acaba se conectando muito com essa personagem, e no momento em que o Predador aparece, ele vai matando os animais, e a gente vai vendo o quanto ele é implacável, violento e forte, e a gente vê a desproporção de força, o quanto vai ser difícil a sobrevivência desse grupo de nativos, tendo que enfrentá-lo. Então todo esse suspense que o primeiro filme tinha é retomado de maneira muito eficiente. E aí o que acontece? Quando essa fórmula básica é feita direito, dá muito certo. E além de tudo, o diretor, ele é muito habilidoso na hora de filmar, de criar ritmo, de criar tensão, de criar suspense e de orquestrar
né, do meio do filme pra frente, todo esse carrossel de ação e de emoções e de medo que a gente tem por conta desse embate que vai acontecer, né, entre a Naru e o Predador no final e tudo mais. Então o filme é muito bacana e deu muito certo porque o pessoal acertou em fazer a fórmula básica dessa franquia de maneira competente. Se não, deram uma puxada no freio, né? Porque às vezes com certeza menos é mais, né? E não é menos no sentido de ser menos empolgante, eu acho que é até pelo contrário, né? É muito empolgante, para mim foi muito empolgante. E cara, eu gosto muito de como a história trata essa questão da personagem, né? Porque algumas pessoas criticaram isso, né? Falar, como é que pode o Predador vai ser derrotado por uma jovem moça fraca? Ela é inteligente, né? Tanto como o Schwarza lá, você falou dele, ele repara que não vai ser com armas e tal, vai ser com estratégia e inteligência que ele vai conseguir derrotar esse bicho, né? É famosa a cena que ele se cobre de lama, né? No filme, lá no primeiro Predador, né? Aqui tem essa vibe esse negócio dela manja de medicação, né, e tal, porque a mãe dela também, Sim. E baixa, assim, a temperatura da pessoa, né, isso vai ter utilidade mais pra frente na história, e até mesmo as maneiras como as coisas vão acontecendo, e quando não acontecem a ela, entendeu, como ele não a ataca diretamente, isso é uma coisa que fica mais pro final, mas ela tá vendo, ela tá analisando, ela tá observando, ela tá vendo o que funciona, o que não funciona, né? A dado momento ela fala, ela pronuncia, ela fala, assim, é por vocês me subestimarem que eu vou vencer, entendeu? É assim que funciona, isso é muito legal. É uma pena as pessoas, assim, né, não entenderem isso assim, que é uma coisa bem clara, né, dentro dessa história, assim, que é uma história de superação também, né, de você falar assim, peraí, não vou ser relegada a fazer algo que eu não quero fazer pro resto da minha vida, porque a minha condição de mulher, né, porque tá bem separado isso lá na tribo, você vê as mulheres carregando as coisas, pescando, os caras são mais, tipo, rastreiam, né, coisa que a Naru faz, né, muito bem, né, o negócio da cobra, né, ela vê aquele negócio de, tem um momento que acho que tem um urso, né, que tá atacando as pessoas, tanto que atacou mesmo, né, um dos membros lá da tribo. Então, cara, isso é tudo muito bem construído dentro dessa história, né? Eu não acho que nada ali é forçado, né? Eu lembro até que o pessoal comenta, claro, né, do CGI, né? Mas eu acho que eu fiquei tão imersa, tão encantada, que pra mim, eu fiquei fascinada mesmo. É uma história para se ver muitas vezes, né? E você tem toda a questão isso é muito legal, e eu tenho que dar o crédito pro podcast dos nossos amigos lá, do Cine Alerta, do Alexandre, do Felipe e o Davi também, que eles comentaram uma coisa que eu concordo muito com eles falaram assim, você tem eles falando, o filme é falado uma parte em inglês, uma parte na linguagem dos povos originários, dos comanches, né, e você não entende, não é traduzido para você os estrangeiros, aqueles caras, os peleiros, né, que são uma coisa bizarra e cruel, porque se você assiste aquela série que a gente já comentou, a gente comentou falando de The Twilight Zone, Into the West, você vai ter a importância dos bisões, né? Desses animais grandiosos que eles se alimentavam, utilizavam a pele, nada é desperdiçado nas comunidades indígenas, os caçadores, né? Já o homem branco que é peleiro, ele ia lá só para pegar a pele. Aí tem certo momento que ela chega num campo, tem vários bisões esfolados, apodrecendo, né? E ela faz uma oração ali, né? E tal, porque aquilo é um desperdício, uma crueldade. Você abusar da natureza, né? Então isso é muito bonito, é cheio de significado, ele é muito emocionante, né? Eu até falei, isso é um pequeno spoiler, né? Porque é um spoiler do que as coisas, tipo assim, uma personagem que ela consegue chegar ao final da história, né? Mas eu lembro que me emociona muito, porque no cinema e nas boas histórias tem isso, que você não precisa falar, você pode mostrar, né? E tem um momento que uma criança, uma menininha vai olhar para ela e vai olhar para ela entendendo a importância que ela tem, né? Porque ela vai sim se transformar numa figura importante, né? Ela vai provar,
né, para as pessoas a importância, né, mesmo ela errando, né, ou ela quase sendo tragada ali por um momento de necessidade, de desespero. E claro, é impossível não falar do cachorrinho, que eu fiquei o filme todo, né, Marcos, desesperada com o cachorrinho e muito preocupada, falando, meu Deus, que não aconteça nada com esse cachorrinho. Não, o Predador deu um azar tremendo, né, porque ele chega aqui achando que ia ser uma caçada, que ele ia voltar cheio de troféus, né, ia voltar com cabeça de tudo que é animal, de tudo que é guerreiro, só que ele deu de cara, primeiro com essa menina guerreira casca grossa, e que junto tinha a maior arma de combate já produzida pela natureza, que é o vira-lata caramelo. Aí a coisa ficou ruim pro alienígena desse jeito, né? Não tem jeito. Todo esse embasamento geográfico, né? Porque tem a questão da natureza, etc, né? Aquela geolocalização no mundo e coisas que aparecem. Mas eu não tinha a menor noção que os Comanches, no caso, eles viviam nas grandes planícies, né? E ali talvez a Isabela Boscov achou que eles estão meio numa floresta e tal, não estão nas grandes planícies. Eu achei uma crítica meio purista, como é que eu posso dizer? Meio purista, falar assim, mas eles não estão no exato local. Gente, eu pensei que eles estavam na Austrália, porque eu cismei que aquele cachorro caramelo era um dingo, né? Eu não tenho a informação, mas me lembrava um dingo aquele cachorro, né? Então eu pensei até que era Austrália. E não é, claro. Não, o filme, ele não é extremamente fiel e detalhista em relação aos hábitos dos nativos, né, dos povos originais. Ele não é extremamente fiel em detalhes ao modo como eles caçam, enfim, caçavam, né, na época. Enfim, ele toma uma série de liberdades, até porque o foco dele ele é um filme de ação e sobrevivência, né? Ele não é um filme que tenha inclusive essa proposta de ser um retrato incrivelmente detalhado e fiel, né, da vida dos povos originais no século XVIII. Não é, né? Eu acho que não é nem para isso a proposta. Não é nem você ficar querendo falar assim, não, mas não tem essa espécie de árvore no lugar onde os Comanches viviam. É meio bobo isso, né? Sim. Me parece tu querer procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Eu queria só dar uma boa noite rapidamente, fofo, rapidinho, aqui pro José Marcelo querido, né? O Marcelo Neves, que tá falando que nostalgia ouvir vocês. Realmente tinha um tempo, vocês são fodas. Ô Marcelo, continua escutando a gente, que a gente não parou de gravar podcast, pô. Né, Marcos, né? A gente tá fazendo podcast sem parar há anos, viu? Não para de ouvir a gente. A Andy Spills tá mandando aqui, boa noite, Marcos, Angélica e pessoal da live. Esse episódio de Black Mirror é um dos melhores. Bora polemizar com Prey, adoro. Sim, sim. Luciano Dias dando boa noite, Ronaldo, boa noite também. O Marcelo comenta aqui que é muito triste a cena dos bisões, sim. E se o Caramelo morresse, ele pararia de ver o filme. Olha aí, Marcos. Não, mas isso daí não teria como acontecer, né? Pra aquele caramelozinho morrer, tinha que vir uma tropa de predadores. E não sei se conseguia, né? E tudo. Eu gosto do Caramelo, que ele pega, sai, vaza, né? E tem certo momento que ela fica num sufoco louco, né? Aí ela fala assim, depois ele volta, né? E até salva. Então, mas ela fala, pô, agora você apareceu, né? Tipo assim, caramba. Ele é um guerreiro furtivo, ele sabe a hora de retirar, ele sabe a hora de atacar, sabe como ficar escondido e pegar na traição quando precisa pra proteger a dona dele. É um guerreiro perfeito, assim, completo, né? Eu gosto também dessa coisa, assim, as pessoas criticaram isso, mas eu gosto desse negócio, esse jeito jovem dela, né, que o pessoal acha que é muito moderno, né, e tal. Eu acho até que esse estilo juvenil modernista que a Mid Thunder aí interpreta é mais para mostrar, assim, é meio que uma brincadeira, como é que é aquela expressão quando uma coisa tá fora de sua época? É um anacronismo. Isso, né? É um anacronismo meio para brincar com o espectador. Falar, essa é uma jovem indígena descolada também, que tá ali, o cara falando, sendo chatíssimo, ela tá roncando assim, pensando, que cara cringe, né? Então, né, brincando aqui nas brincadeiras.
mas ela é muito boa, gente. Eu fiquei muito apaixonada pela que ela é a filha de um ator famoso também, né? Diga-se de passagem. Então, e essa crítica que fizeram a ela parecer uma jovem adolescente e ela tem uma características tipo que você poderia ver num adolescente de hoje. Primeiro que esse filme ele é um filme que ele é PG-13, né? Ele tenta ter uma classificação, ele pega leve na violência comparado com outros exemplares da franquia para poder ser visto pelo público mais jovem, né? E, claro, a protagonista, o estúdio, né? Quem produziu o filme quer que as jovens e os jovens se identifiquem com ela. Sim. Então, na verdade, isso é uma coisa que é feito até para tornar o retorno do filme viável, e tornou. Diga-se passagem. Eu acho que esse filme acabou trazendo um público que nem necessariamente era público da franquia Predador. Trouxe um público mais jovem também, porque a Predador é uma franquia meio que para adultos, né? Sim. E aí, justamente o pessoal nerd mais velho torceu o nariz, porque primeiro, infelizmente tem gente que tem problema com representatividade. O cinema americano ele tem baixíssima representatividade de descendentes de nativos americanos, de índios. Ele pouquíssimo usa atores, né, com ascendência indígena nas produções. E ele também se interessa muito pouco em retratar a história e a vida dos nativos americanos, o cinema americano, a não ser como vilões no faroeste, né? Antagonistas no faroeste caricatos e desumanizados em muitos momentos. Então, é muito bom ver que esse filme tem, né, os nativos como protagonistas. Tem uma moça como protagonista, né, que quer, né, ascender ali na tribo como rastreadora e caçadora. Então isso é muito bacana, na verdade. E como você mesma falou, ela acaba vencendo. É um longo embate que o Predador tem, primeiro com os membros da tribo, com os outros lá, caçadores de peles franceses. Ele, ao longo desse embate, né, que ele faz porque ele quer colecionar tudo que ele puder de presa, né, porque outro detalhe, o Predador, né, ao longo da franquia, tentou-se criar uma certa simpatia pelo Predador, ele virar uma espécie de meio que de anti-herói dos filmes. Aqui ele volta a ser essa besta implacável e desprovida de qualquer espécie de ética e empatia. Ele quer caçar o maior número de crânios que ele puder para colecionar, né? E aí é muito bem-vindo ele encontrar, né, oponentes à altura, como ele encontra na Naru e tudo. E ele vai sendo ferido ao longo dos embates que vai tendo. Ele vai também, no fim, a Naru, ela o vence, mas na verdade um conjunto de confrontos que vão acontecendo, que vão vencendo a resistência dele, e a Naru, no momento certo em que ela vê que ele tá no ponto para ser enfrentado e vencido, ela usa o terreno, ela usa a inteligência, ela usa a estratégia, e ela usa inclusive as próprias armas do Predador contra ele mesmo, né? E isso é uma série aí de embates que acontece do meio do filme para frente, que são muito bacanas e, diga-se de passagem, muito bem filmados. O filme talvez ele tenha tido um orçamento um pouco menor do que ele poderia ter tido, porque realmente parece que o estúdio não confiava totalmente no material que tinha em mãos, que foi um grande erro não ter confiado, né? Mas o diretor, ele soube passar por cima de uma ou outra dificuldade técnica e de uma ou outra limitação orçamentária com muita esperteza, com a montagem muito ágil, muito precisa e muito bem feita, com escolha de enquadramentos e de lutas, às vezes no local onde tem fumaça, neblina, que ele soube aproveitar de maneira muito interessante para criar um clima. É curioso você estar num combate onde você não está vendo exatamente de onde vai vir o que vai te atacar, né? E isso, em vez de ser uma coisa ruim, gera um suspense, uma apreensão a mais, né, em relação aos combates que acontecem. Então, enfim, é um filme curto, muito preciso, muito redondinho no que ele se propõe, né? E vai levantar a franquia que estava ali com grande possibilidade de morrer, inclusive, né? Deu um suspiro, né? Pô, mas eu queria falar um negócio, acho que não sei se eu tive a oportunidade de falar em algum podcast,
que eu gosto. Eu sei que o pessoal costuma jogar vários filmes do Predador no lixo, né? Falar que o primeiro é legal, o segundo no máximo, aí depois já começa... Eu gosto, eu não sei se é uma opinião impopular ou sei lá, mas eu gosto muito, e o Marcos sempre debochou da minha cara por causa disso, né? Eu gosto muito do Alien vs Predador. Que é um filme do Paul... como é que é esse cara? O Paul W.S. Anderson, né? Que, porra, tu lembra, com certeza, tem aquela atriz, a Sana Latan, né? Tem o Lance Henriksen, né? E, cara, é uma mulher que vai estar ao lado do Predador contra o Alien, né? Então, junta as duas franquias, né? Muita gente odeia, eu adoro esse filme, gente. Adoro aquele negócio dele marcar o rosto dela como uma guerreira, né? Esse filme já me deixou... já me inspirou muito na época, né? Então, da franquia, com certeza, eu gosto do 1, do 2, mas eu gosto desse daí, o Alien vs Predador também. E tal, né? Mas é muito... Não, no Alien vs Predador, realmente essa personagem e esse momento em que ela também consegue conquistar, digamos, um lugar de honra que por conta, né, Predador, e ela se une, inclusive, para enfrentar o Alien, né? É uma pena que essa ideia tão boa ficou na mão desse diretor do Paul W. Anderson, porque o problema desse filme é a direção dele que, olha... Mas esse cara dá umas cabeçadas, não é ele que é o diretor daquele filme inacreditavelmente foda? Aquela ficção científica lá que a nave tem formato de caixão, que dia desse estava fazendo aniversário? É dele, né? Do caralho, como é que é? Sim, o Enigma do Horizonte. Event Horizon. O Enigma do Horizonte. Exatamente. Né? Não, o pessoal tá comentando aqui no chat, né, pra gente dar o feedback deles, né, que o Ronaldo diz aqui, ó, que o pessoal fala do cachorro caramelo, claro, né, o Ronaldo diz aqui que no primeiro Predador, um dos companheiros do Schwarzenegger era um descendente de indígena. E, apesar de ser muito sagaz, ele não sobrevive. Aí ele diz que esse filme de agora, de certa forma, faz justiça a esse personagem. Sim. Gosta de Alien vs Predador, não tô sozinha, Marcos, tá vendo? E o Marcelo diz aqui que a Alien vs Predador tem o melhor uso dos que, como é que é? Seriam os deuses astronautas dos cinemas. Pode escrever. Sim, porque rola isso. Sim, rola isso. Tem o lance da pirâmide, e eles fazem citação a umas teorias que o Eric Von Däniken levanta no livro dele e tal. Pois é. Interessante. A Andes também tá falando que o pessoal reclamou do CGI do filme. Eu também reclamei, pra ser honesto, eu também reclamei de algumas questões da computação gráfica. Tu é um sommelier de CGI, entendeu? Mas eu concordo com ela, que ela estava falando que a gente assistia os filmes do Simba, que eram com stop motion do Ray Harryhausen, né? E a gente curtia, eu curto até hoje, eu adoro aquilo, né? Aliás, tudo que o Ray Harryhausen fazia eu gosto muito. De efeitos práticos. Fúria de Titãs, por exemplo, também, né? E tudo, e é verdade, e a gente, mas é que tá, o efeito especial... ele não precisa ser perfeito, eu acho que ele precisa funcionar esteticamente e ajudar a contar a história e te ajudar a imaginar, né, aquilo. E quando o efeito ele consegue isso, não tem problema ele ser mais ou menos perfeito, até porque esses efeitos especiais assim perfeitos demais tornam a experiência também tão pronta e tão que não deixa nem espaço para sua imaginação, né? Então não sei se isso também... Detalhe, esse filme aqui, porque a gente viu e todo mundo deve ter visto, porque tá na internet, tem uns efeitos práticos também. Sim, a parte da máscara, né, e tal, o jeito como o prático, o mecânico tá no rosto do cara que tá fantasiado de predador, né? E, pô, isso é muito foda. Assim, não me tirou em nenhum momento do filme. O pessoal reclama muito daquele efeito do urso, né? Porque o urso sangra e o sangue, olha lá, sangue de um pueblo. Ele pinga, né? E vai ter aquele negócio daquele efeito, né? Tipo... do Homem Invisível, né, como aquele filme lá. Mas olha, eu gostei de tantas coisas nesse filme. É que a gente demorou muito para poder falar sobre ele, porque aí veio a série Sandman, a gente ficou amarradão, né? Quisemos fazer um podcast sobre a série Sandman.
Mas foi encantador. Aliás, tem sido ultimamente, né, Marcos? Uma fase de assistir coisas muito boas, cara. Tá tudo incrível aqui, a gente tá muito embalado. Sim, tá um período aí em que o coração, né, o nerd tá sendo embalado por bons produtos, porque às vezes o coração nerd ele é machucado por uns produtos bem safados e vagabundos que aparecem, né? Você bota a fé e descobre que aquilo lá é uma bela porcaria, né? Pelo menos você tem filmes como esse, que ele é uma diversão honesta, bem feita, bem produzida e que recupera, né, assim, elementos essenciais de uma franquia, né, que entende o que faz essa franquia funcionar, né? E então é legal isso daí, bacana. E também aponta para caminhos diferentes, né, do que foi, né? Enfim. Não, e a prova também de que o que você vê que os caras às vezes entendem um filme de ação, que o filme tem que ter muitos personagens ou ter coisas muito mirabolantes, né? E, cara, esse é visivelmente uma pisada no freio, né? De falar, porra, peraí, vamos contar o início dessa história, fazer uma coisa assim, olhando mais para aquele microcosmo, né? E tal, o que tá acontecendo naquela tribo, né? Esse personagem, né? Então isso tem tudo a ver, né, gente? É muito bom como foi apresentado para o público. Ele faz uma ligação com o segundo filme da franquia através daquele mosquete, né? Daquela arma de fogo que é usada em um determinado momento ali, que eu também não vou ficar falando para também não estragar para quem não viu o filme ainda, né? E também isso é bacana, enfim. Ah, maravilhoso, muito bom, assim, foi uma experiência ótima, gente. Caso você tenha chegado até aqui sem assistir o Alien, assista, vai ser legal, né? E não ligue não, porque sempre tem aqueles caras chatos, pessoas chatas e desagradáveis que elas são... Como é que eu vou explicar? Tem gente que tá nesse mundo para poder reclamar de tudo, sabe? Então vai reclamar e vai chamar tudo de lacração. E a gente até conversou sobre isso em alguns podcasts. A pessoa começou a falar lacração, tu já fala, putz, a pessoa tá equivocada na vida, é bom ignorar, dá uma silenciada no Twitter, deixa de seguir no Facebook, que a pessoa tá indo por caminhos obscuros aí, hein? Estranhos, hein? Utilizando essa verborragia bolsonarista, né? E, cara, é isso, né, Marcos? Estamos chegando aqui aos 52 minutos de live. E mais alguma coisinha que você quisesse falar sobre o Prey? Não, eu já, por enquanto, já encerrei. Gostei. Quem tiver curiosidade, procure para assistir, que vai ter uma boa experiência. Eu ia falar, né, que eu tava com um certo delay aí, a gente fica se atropelando, né? Eu peço desculpa. Mas eu queria falar para quem está escutando a gente aqui, está acompanhando, que a gente vai cobrir também a série House of the Dragon, tá? Vai começar agora nesse domingo, só que a nossa live a gente vai fazer o quê? Vamos mudar a live para segunda-feira, vai ser toda segunda-feira. O episódio sai no domingo pela HBO, e aí segunda-feira a gente faz a live. Então se vocês quiserem brincar com a gente aqui, tá? Normalmente a gente faz lá no pessoal do Gelo e Fogo, né, do Podcasters, mas agora vai ter uma outra equipe lá falando, né, e a gente vai fazer aqui, né, então não foi briga, não foi nada, pelo amor de Deus, né, que às vezes fica aquele burburinho, por que vocês pararam de gravar? Não, a gente parou de gravar, na verdade, porque tem mais gente lá, né, tem gente que tá há 5 anos lá, escrevendo texto, fazendo conteúdo, e esse pessoal também quer poder gravar os podcasts, pô, isso é muito legal, é mais gente para vocês poderem escutar e conhecer as opiniões. Então o que a gente vai fazer? As nossas lives de quinta-feira vão passar para segunda, tá? Então segunda-feira eu vou deixar bonitinho, vou deixar a live programada aqui no YouTube, vou avisar nas reais, mas para vocês saberem, né? Vai ser eu e você e o Samir por enquanto, de repente pode até entrar mais gente, né? Vamos ver, porque a nossa internet ultimamente tá uma coisa louquíssima, né? Que a gente não tá nem conseguindo fazer as coisas direito aqui. Mas agora vamos ver, né, que se eu consigo... o Ronaldo falando que conheceu a gente pelo Podcasters, né? Ronaldo, foi uma experiência tão bonita, né? Muito bom guardar isso no coração. E vai ser bom também, gente, continuar falando por aqui. E o pessoal continuando a prestigiar lá. Vai ser com certeza um papo assim muito mais de quem já leu os livros, já tem mais conhecimento, embasamento. A gente tinha mais da questão do audiovisual, né, Marcos, né? A gente tem isso de fazer aquela comparação com o audiovisual, né?
e brincar bastante, a gente sempre curtiu muito isso. Vai ser muito legal para quem estiver acompanhando a série, que vai ter 2 podcasts para escutar. Vai ter o podcast da Ana com a turma lá, que como você mesmo falou, é um pessoal que manja muito do universo criado pelo Martin, é um pessoal que pesquisa, que sabe muito dos livros, do fandom mesmo, tá muito ligado, né, a todas as informações e background que vão, na verdade, ser a sustentação dessa série, né? Então vai ser muito legal e muito instrutivo também o podcast deles. E vai ter a gente também aqui que vai comentar aspectos relacionados mais com a parte também de audiovisual e também e zoeira também, porque essa série vai ser, em termos de quantidade de dragões e de perucas loiras, vai ser sem precedentes na história da televisão. Né? A gente vai continuar falando porque a gente gosta e porque também a gente quer tentar fazer o canal, sabe, subir um pouquinho, a gente tentar arrumar mais seguidores. Se você estiver por aqui, não tiver inscrito no canal, se inscreve, que já ajuda bastante, né? Com certeza a série vai ser boa, gente, vai ser legal. Eu tô otimista para ver, porque parece que o pessoal envolvido é muito foda, atores e atrizes muito fodas, né? Aqui, ó, deixa eu ver, do comentários aqui. Andy Spills comenta: um pedido aleatório, sonho de inscrito algum dia. Vocês fazerem reviews de Night Gallery, Outer Limits e Alfred Hitchcock Presents. Escrevi e saí correndo. Porra, ô Marcos, Andy aí agora arrebentou e também gigantescas. Ó, Night Gallery eu acho que tem uma temporada. Não, perdão, eu tô falando besteira. Night Gallery eu acho que tem 3 ou 4, né? Não lembro. Mas são séries que a gente gosta demais. A gente gosta muito de Night Gallery. É uma coisa que a gente é apaixonado por essa série. Outer Limits eu acho que a Angélica ainda não assistiu, mas é uma série que é muito legal, eu gosto muito. E quando ela assistir, ela vai se apaixonar também, tenho certeza. Alfred Hitchcock que apresenta é incrível. Então, na verdade, a gente tem realmente nos planos da gente falar em algum momento dessas séries. Na verdade, já nos ocorreu antes, né? Mais de uma vez. Quando a gente terminasse The Twilight Zone, porque, gente, a gente estamos na última temporada, mais de 100 podcasts sobre The Twilight Zone. Sim. E a gente comentou que estava pensando em fazer Night Gallery, né? Alfred Hitchcock Presents é muito maravilhosa, mas é bem grande também, né? Então, é um projeto de vida antes. Pode ser que aconteça assim. O que eu posso te garantir é que a gente vai abordar esses assuntos, porque a gente é um podcast que é basicamente de cinema, a gente faz esses especiais sobre diretores, trilogias e tal. Quando a gente às vezes aborda uma coisa muito longa, o que acontece? O pessoal fica chateado, né? Porque tem gente que não acompanha The Twilight Zone, ou se acompanha desde os anos 80, a gente já escutou. Então a pessoa não acompanha, fica meses sem acompanhar a gente. Aí acho que a gente tem podcast, porque a gente tá falando. Então assim, a gente faz conteúdo assim para vários frontes, né? Vamos colocar. E nem todo o pessoal gosta. A gente ama isso tudo, a gente adora séries clássicas. Até recomendar aqui para eles que tem essa série maravilhosa, aquela que inspirou o Arquivo X, que a gente fez podcast, né, Marcos? Lembra? Do cara do chapéu lá, o Kolchak. The Night Stalker. Então a gente fez um programa especial falando do Kolchak, que é uma série que o criador do Arquivo X fala que inspirou. Foi inspiração para poder fazer Arquivo X. Então a gente curte, então tá na nossa intenção futura, viu? Obrigada pela recomendação. Escrevi e saí correndo, adorei também. A gente vai ter mais uma última temporada de Além da Imaginação, né? A quinta, que vamos encerrar, né? A série terminou na quinta temporada e depois, em seguida, possivelmente, né? A gente deve em algum momento voltar a falar de alguma série dessa e, na verdade, o Night Gallery e Outer Limits estão bem na nossa mira aí. Mas vamos ver. Vamos ver. Não, temos intenção sim. A gente conseguindo ter vida, saúde, né? Que aqui é todo mundo velho, viu, gente? Eu sou a mais velha, né? O Marcos tá com 48, né, Marcos? Eu já tô com 51. E é isso, gente. Vamos enquanto tiver vida e saúde. 49. 49? Tá ficando velho, hein? Olha lá, hein? Enquanto dá pra pagar a internet, né? E der pra
Mas dá pra ver pela minha foto aqui o quanto eu tô bem conservado, não tenho rugas, não, né? Dá pra perceber. Quanto meus dentes estão ótimos, estão branquinhos. Que horror. Que lindo, fofo, né? Que fotinha linda, né? É isso, né, gente? Então a gente vem chegando ao final aqui. Só pra avisar, então, que toda segunda tem live. No mesmo bate-horário, provavelmente, né? Às 21 horas, 9 da noite, que dá tempo de chegar do trabalho, jantar, cuidar de filho, cachorro, né? E tal, e vamos fazer o review aí do episódio de House of the Dragon, né, aliás, e aí talvez a gente mantenha a live de quinta, mas aí a gente avisa direitinho, né, não, né, olha lá, tá todo mundo velho, o Andy tá falando que tá com 48, aí ó, tá vendo, tá todo lá, gente, ó, The Twilight Zone, conhece The Outer Limits, a gente já sacou, viu, viva a turma Old School. Sabe o que eu tô falando, sentindo falta hoje? Sentindo falta da Lu. A Lu, da Lu Livros, que ela tem um canal, ela sempre aparece no chat aqui pedir pra tocar a Carreta Furacão. Colocando a idade no chat aqui, assim. A gente, 44, Leandro Machado, só tem gente maravilhosa. Olha lá, agora eu tô me sentindo em casa. Vamos todo mundo pegar médico, tomar nosso Torcilax com dor nas costas. Ai, gente, muito bom, muito bom. Mas, ó, saudade da Lu, que não tá aqui pra pedir o Carreta Furacão. E devido a isso, né, Marcos, tu vai passar por uma outra música, né? Só de sacanagem, né? Quando a Lu aparecer, tu pede, hein? Sim, não, a gente vai tocar uma gravação de uma dança, né, de guerra dos Comanches, né? Pra entrar bem no clima. Tem nome, não? É só dança de guerra. Dança de guerra Comanche. Ah, foda, hein? Vamos foda. O Spotify tá querendo derrubar tudo quanto é podcast que tem música, né? Os nossos podcasts aí, os 200 e cacetada, tudo tem música. Quero ver só a meleca que vai dar, né? Qualquer coisa, se der ruim, gente, procura a gente no feed do site, viu? Vai saber o que acontece, né? O Abel colocou aqui 35,5. Olha, esse é um jovem, garboso rapaz, Abel. Então, gente, vamos lá então para as mensagens finais pra gente terminar essa live, né? Para não ficar compridas, aí ela sai mais rápido no podcast com a música final, né? Foi muito divertido, o pessoal interage muito nos comentários, eu só posso agradecer, né? E a gente é muito grato e muito feliz porque a gente tem uma audiência maravilhosa. Eu tô vendo aqui que a gente tem uma audiência ainda por cima, o pessoal tudo da nossa idade, adora, assim, todo mundo acima dos 40, só o Abel aqui, que é um jovem mancebo aqui, com 35, né? E meio. Mas convidar vocês, claro, para seguir a gente, tá nas redes sociais. Nós temos a nossa página do Facebook, que é Masmorra Cine. No Twitter estamos como Masmorra_cast. Instagram também estamos como @masmorracine. Se você puder, se você quiser, seja nosso padrinho ou nossa madrinha, para ajudar a gente, né, com 5, 10 ou 20 reais mensais, para que possamos pagar as contas, né? Pagar a internet, ou vou te falar que ultimamente, eu até brinquei aqui, enquanto a gente puder pagar a internet, que, cara, tá foda ultimamente, vocês sabem, né? A gente chega no mercado, com 100 reais você não compra nada mais, né? Dá até tristeza, e ao mercado virou um pesadelo, né? Se você puder apoiar o pequeno podcast, os podcasts assim, que não são patrocinados, né? A gente é muito grato porque a gente não é patrocinado, mas a gente tem padrinhos e madrinhas maravilhosos e gente que nos ajuda sempre que pode, né, Marcos? Então a gente sintam-se muito, muito abraçados, né? Que vocês dão força pra gente e vão continuar fazendo, né? A participação, o carinho, a audiência e também os apoios que a gente recebe é o que faz a gente continuar, né? Enfim. E a gente agradece muito. A gente se sente muito, 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 muito abraçado e apoiado. Sim, muito, né? E é isso, né, gente? Para quem tá nos podcasts da live, dá aquela conferida também nos podcasts especiais que a gente tem, os temáticos, porque a gente todo ano, na época de outubro, faz aqueles podcasts o cinema de terror da Rússia e leste europeu, ou então terror da França, ou da Espanha. E olha, gente, para quem não conhece, são podcasts absolutamente maravilhosos. E sempre com o querido Douglas Freak, que é do Podtrash, né, que é um membro da nossa equipe e tá com a gente sempre que pode. Então, visitem a gente também para conhecer os outros podcasts, tá?
E a gente vem finalizando aqui, dando aquele beijo, aquele abraço muito gostoso, né? Agradecendo novamente a todo mundo, viu? A galera toda aqui, gente finíssima do chat. Você que está escutando o podcast em áudio, aí vai ouvir com a musiquinha, tá? A gente se encontra na segunda-feira, se vocês assistirem aí a Casa dos Dragões, aí a gente vai estar lá aqui comentando também o episódio da série, né, Marcos? Isso mesmo, contamos com vocês por lá, na segunda. Fiquem bem, se cuidem, tenham um ótimo fim de semana. Beijo, tchau, tchau, gente. Tchau.